Olá, hoje vim apresentar o trabalho da disciplina de Ética e Legislação Social, tendo como discentes os alunos Jonathan Barbosa, no caso sou eu, e Adriana Freire, e também tendo como docente o professor Edson Franco. Então, a apresentação seguirá uma sequência dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, antes de tudo, a empresa que foi escolhida para a gente analisar e estudar o seu código de conduta global foi a empresa Ernst Young. Ela é mais comumente conhecida como a abreviação EY, né? É uma das maiores firmas globais de serviços profissionais, no qual oferece serviços nas áreas de auditoria, consultoria, impostos, transações corporativas e dentre outros. Essa empresa ela tem presença em muitos países, inclusive aqui no Brasil, no qual ela atua com uma extensa rede de profissionais e escritórios. O propósito institucional dessa empresa é contribuir para construir um mundo de negócio melhor, enfatizando a confiança, qualidade, a responsabilidade e o impacto positivo para clientes, pessoas e comunidades que vão ter contato direto com essa empresa. Então, o que acontece? Um código de conduta global é um conjunto de princípios, valores e regras de comportamento que uma organização adota para orientar a forma como seus profissionais devem agir em qualquer lugar do mundo onde ela atua. Então, o Código de Conduta Global dessa empresa estabelece normas claras e padrões de comportamento esperados de todos os seus profissionais e de terceiros também, que atuam em nome da firma. Esse código está fundamentado em valores centrais da organização, que incluem integridade, profissionalismo, independência, respeito, objetividade, proteção da informação e entre outros. O código está estruturado em 5 categorias orientadoras, como foi citado aí no slide, que no caso é trabalhar em equipe, trabalhar com clientes e outros stakeholders. Mas o que seriam esses stakeholders? Basicamente, investidores, clientes, aquele grupo de pessoas que vão ter contato direto com a empresa. Também agir com integridade profissional, manter objetividade e independência. E também o último tópico, proteção de dados, informações a capital intelectual. E esse código não é apenas uma formalidade. A reputação dessa empresa, seu relacionamento com clientes e sua posição no mercado depende da sua observância. Então, dando continuidade, né, ao Código de Conduta Global da Ernst Young, o Comitê de Ética e Conformidade da Ernst Young Brasil é o principal órgão interno responsável por promover a cultura de conformidade, supervisionar políticas e controles internos, além de atuar no monitoramento, prevenção e apuração de incidentes éticos. Também existe uma política de contratação de profissionais e terceiros, que inclui diligência anticorrupção, com práticas como conheça seu empregado e conheça seu parceiro, para evitar relacionamento com pessoas ou empresas envolvidas em ilícitos. A Ernst Young Brasil adota políticas anti-suborno alinhadas à legislação local, por exemplo, a Lei 12.846/2013, que no caso trata sobre a Lei Anticorrupção, e também de prevenção ao combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Também há canais de denúncia internos, né, com garantia de confidencialidade, anonimato e proteção para quem reportar condutas em desacordo. Também existem medidas disciplinares, são previstas para violações, tanto para funcionários quanto para terceiros que atuam em nome da empresa. E algumas inovações, compromissos recentes a 2025.
Então, sobre a importância do Código de Conduta Global, né, dessa empresa, obviamente é mais do que um conjunto de regras. É, Esse código ele representa como se fosse uma bússola ética que, no caso, vai guiando a organização no relacionamento com os stakeholders, né, que no caso serão os clientes, colaboradores, governo, comunidades e sociedade em geral. E seu objetivo principal é assegurar que todos os profissionais dessa empresa atuem de forma ética, responsável e consistente, é, respeitando as legislações locais e os padrões internacionais de integridade. Nesse caso, esse código é um instrumento fundamental para preservar a reputação da Ernst Young como uma das líderes globais em serviços profissionais. Também é responsável por promover a confiança entre clientes, investidores e órgãos reguladores. Também reduzir riscos legais, reputacionais e operacionais, prevenindo casos de corrupção, fraudes ou conflitos de interesse, fortalecer a cultura organizacional, transmitindo valores éticos às novas gerações de profissionais. Então, para que o código ele seja efetivo, essa empresa ela mantém um conjunto de práticas e ferramentas que reforçam a sua aplicação, que no caso são treinamentos periódicos, né, onde todos os profissionais eles passam por capacitações sobre ética, declaração anual de conformidade, né, cada colaborador ele confirma formalmente o compromisso em seguir o código, canal de denúncia disponível em todo o mundo, permite relatar violações de forma segura, né, e também anônima e também sem risco. Comitês de ética responsáveis por avaliar e tratar casos de conduta inadequada, aplicando medidas corretivas e também disciplinares. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a parte de desenvolvimento, né? O primeiro tópico é sobre a legislação e conformidade no Brasil. No Brasil, a Ernst Young, né, conta com um comitê de ética e conduta, né, responsável por assegurar a conformidade com as leis e normas éticas vigentes, né. Esse comitê ele garante a observância de legislações, como por exemplo a lei que foi citada aqui no slide, né, a 12.846/2013, que no caso ela trata da responsabilização administrativa e civil das empresas por atos contra a administração pública, por exemplo. Além disso, o Comitê de Ética e Conduta atua no desenvolvimento de mecanismos de prevenção, né, detecção e resposta a incidentes de não conformidade ética. Essa empresa ela também mantém uma política clara de apuração de denúncias que assegura um projeto justo, né, um processo justo, independente. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, né? O primeiro tópico é sobre a legislação em conformidade no Brasil. No Brasil, a Ernst Young, né, conta com um comitê de ética e conduta, que no caso ele é responsável por assegurar a conformidade com as leis e normas éticas vigentes. Esse comitê ele garante a observância de legislações, como, por exemplo, a lei que foi citada aqui no slide, né, a 12.846/2013, que no caso ela trata da responsabilização administrativa e civil das empresas por atos contra a administração pública. Além disso, o Comitê de Ética e Conduta ele atua no desenvolvimento de mecanismos de prevenção, detecção e resposta a incidentes de não conformidade ética, né? E a empresa ela também mantém uma política clara de apuração de denúncias que assegura um processo justo, independente e também livre de retaliações, que no caso permite, inclusive, que o denunciante se manifeste de forma anônima. Então, sobre a questão de monitoramento, relato e aplicação disciplinar, o monitoramento contínuo dos treinamentos, políticas de rotação, auditoria, controle de dependência, medidas disciplinares, elas vão desde advertências e reciclagem até a demissão e ações legais, dependendo da gravidade, óbvio. Casos de
Então, sobre a questão de monitoramento, relato e aplicação disciplinar, monitoramento contínuo dos treinamentos, políticas de rotação de auditoria, controles de dependência, né? Sobre medidas disciplinares, elas vão desde advertências e reciclagem até demissão e ações legais, dependendo da gravidade, óbvio. Casos de violação podem também levar a multas regulatórias e também sanções públicas. Sobre remediação e transparência, né? Em falhas sistemáticas, espera-se investigação independente, reformulação de controles e comunicação externa às autoridades ou partes interessadas. Sobre a questão de implicações para reputação, clientes, negócios, reputação, violações de ética ocorre um grande impacto diretamente à confiança dos stakeholders, né? Que no caso são os investidores, reguladores e clientes, que no caso eles depositaram uma confiança na firma, né? Sobre risco regulatório e financeiro, são as multas, investigações e exigência de mudanças estruturais, representam um custo direto e indireto, né? Que no caso são recursos, contratos, perda de clientes, mudança cultural necessária, né? Que no caso são os casos públicos frequentemente levam a reformulações de governança, treinamentos e controles, além de maior escrutínio por parte de órgãos reguladores. Continuando no desenvolvimento, agora na questão sobre objetividade, independência e proteção de dados, o Código de Conduta da Ernst Young destaca elementos dispensáveis para a credibilidade da empresa, orientando os profissionais a resistirem a pressões externas, também manterem o ceticismo profissional, né? E evitarem qualquer conflito de interesse que comprometa a sua imparcialidade. Além disso, diante das demandas atuais, a empresa ela estabelece regras rigorosas para a proteção de dados confidenciais e pessoais, como eu tinha falado nos slides anteriores, determinando que essas informações sejam utilizadas exclusivamente para fins legítimos de negócios. Então, é importante falar também sobre os casos de violação do Código de Conduta da empresa, né? Separei alguns tópicos para falar nessa apresentação. O primeiro é sobre a multa de 100 milhões de dólares por fraude em exames de ética, né? Ocorreu nos Estados Unidos no ano 2022. Funcionários de auditoria da Ernst Young foram acusados de trapacear no componente de ética do exame, né? CPA, entre os anos de 2017 e 2021, bem como em cursos de educação continuada profissional. A empresa ela sabia da prática, mas não agiu adequadamente para impedir ou relatar o problema aos seus reguladores. A SEC ela impôs uma multa recorde de 100 milhões de dólares. Também exigiu que a empresa ela contratasse consultores independentes para revisar seus procedimentos de ética, integridade e também divulgação. No ano de 2024, vários funcionários dos Estados Unidos da América foram demitidos por violar o Código de Conduta Global ao assistirem simultaneamente, né, múltiplos cursos de treinamento online. Essa prática era usada para acumular créditos necessários de educação profissional. Então, a empresa, né, a Ernst Young, afirmou que essa ação violou tanto o Código Global quanto as regras internas de aprendizado. Sobre a sanção no Reino Unido por não respeitar requisitos de independência e rotação obrigatória de auditoria no ano de 2025, né? Nesse ano, a Ernst Young no Reino Unido e o auditor Christoph receberam sanções por excederem o período máximo de 10 anos de engajamento de auditoria para uma entidade de interesse público sem passar por licitação pública para renovação, violando normas éticas e de auditoria. Também foi apontado que a empresa ela falhou em garantir que políticas
e processos estivessem em conformidade com padrões de controle de qualidade, né? Tanto independência quanto rotatividade previstos nas normas relevantes. Também é importante citar acusações por auditorias em empresas ligadas a crime organizado, né? Um ex-parceiro chamado Joey Hovey acusou a empresa de fornecer auditorias limpas a empresas de jogos de azar que estariam associadas a organizações criminais internacionais. Essas auditorias teriam permitido atividades de lavagem de dinheiro e informações enganosas. E também tem um caso da CEMIG no Brasil, no ano de 2017. Havia uma acusação contra a empresa por supostas irregularidades nas demonstrações financeiras da CEMIG relativas a 2017, mas a empresa e a responsável técnica foram absolvidas pela Comissão de Valores Imobiliários, né, que é conhecido pela famosa CVM. Fazendo uma análise de tudo isso, né, esses casos ilustram que mesmo as empresas com códigos de conduta robustos são sujeitas às falhas operacionais, culturais ou de supervisão, né? Algumas violações envolvem comportamento individuais, outras envolvem falhas sistemáticas ou de controle interno, e também há casos em que a cultura ou as práticas permitiam ou não impediam o comportamento indevido. As sanções envolvem multas financeiras, danos reputacionais, medidas corretivas obrigatórias, como, por exemplo, contratação de consultores independentes, e em alguns casos também demissões ou outras medidas disciplinares. Também é importante ressaltar que alguns casos terminaram, né, com absolvições ou ainda em investigação, mostrando que nem toda acusação ela resulta em uma culpa confirmada. Para finalizar a parte de desenvolvimento, a empresa, né, a Ernst Young, ela enfatiza a importância de construir relacionamentos internos que são baseados em confiança, respeito e também valorização das diferenças. O código ele é claro ao rejeitar qualquer forma de discriminação, intimidação ou assédio, relacionalidade, deficiência, gênero, orientação sexual e dentre outros, né? O objetivo é consolidar um ambiente inclusivo no qual todos tenham um senso de pertencimento e também sintam-se inspirados a contribuir com um melhor desempenho. Além disso, há incentivo à comunicação aberta, ao feedback contínuo e ao desenvolvimento profissional das equipes, reforçando o compromisso com a formação de líderes diversos e também preparados para enfrentar o código ele estabelece que a ética e a integridade prevalecem sobre qualquer relação comercial. Isso significa que a empresa, ela, no caso a Ernst Young, né, ela se compromete a prestar serviços de alta qualidade, adequado às necessidades específicas dos clientes e também sempre em conformidade com normas profissionais e regulatórias. A organização ela rejeita práticas ilegais ou antiéticas e também se recusa a manter relacionamentos com clientes que pressionem indevidamente os profissionais ou ameacem sua independência. Além do mais, destaca-se a importância do diálogo transparente com órgãos reguladores e a atuação conjunta com outros agentes do mercado, sempre com foco no interesse público. A integridade ela é um dos pilares centrais do código. Nesse âmbito, a empresa ela compromete-se a cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e políticas internas, mantendo a reputação institucional. O código ele estimula uma cultura de consulta, encorajando os profissionais a buscar orientação sempre que enfrentarem dilemas éticos, evitando também a omissão ou encobrimento de problemas, a documentação adequada das atividades, a cobrança justa de honorários e o registro correto de horas
e despesas também refletem esse compromisso. Também é importante citar que outro ponto de destaque é o reconhecimento de que a competitividade deve estar fundamentada na excelência técnica e no valor entregue, nunca em favorecimentos pessoais ou práticas que comprometam a ética. Então, sobre a questão da objetividade, né, e a independência, elas são apresentadas como elementos indispensáveis para a credibilidade da Ernst Young, né, da empresa. O código ele orienta que os profissionais rejeitem pressões externas e atuem com ceticismo profissional e previnam qualquer conflito de interesse que possa comprometer sua imparcialidade. Além do mais, está explícita a proibição de aceitar pagamentos, presentes ou vantagens que possam ser interpretados como tentativas de influência, como por exemplo. A independência é monitorada de forma contínua, respeitando normas globais e legislações locais, inclusive envolvendo familiares dos colaboradores. Então, sobre a questão da proteção de dados, né? Diante do cenário que a gente vive, em que a informação ele é um ativo estratégico, né? A empresa, né, a Ernst Young, ela estabelece regras rígidas para a proteção de dados confidenciais e pessoais, tanto de clientes quanto de colaboradores. O código ele orienta que esses dados sejam utilizados apenas para fins legítimos de negócios, em conformidade com as legislações de proteção de dados e com as políticas internas da organização. A segurança digital, o uso responsável das mídias sociais e a preservação do capital intelectual são responsabilidades compartilhadas por todos. Além disso, a organização reforça a importância de reportar imediatamente qualquer perda, roubo ou uso indevido de informações. Então, o código ele reconhece que nenhum documento consegue prever todas as situações possíveis no cotidiano empresarial, né? Por isso, reforça a existência dos canais de apoio e consulta, como foi citado aqui no slide, como áreas de gestão de risco, jurídico, prática profissional, é, e a linha de ética disponíveis para orientar decisões. Também estabelece que não haverá retaliação contra aqueles que denunciarem, de boa fé, comportamentos antiéticos ou ilegais. As violações, por outro lado, podem resultar em ações disciplinares severas, inclusive demissão, evidenciando o rigor com que a Ernst Young, né, a empresa, trata a integridade. Esta seção ela enfatiza a importância da colaboração respeitosa e da construção de relacionamento baseado na confiança mútua. A empresa, né, a Ernst Young, ela promove um ambiente inclusivo, onde a diversidade é valorizada e a comunicação aberta é incentivada, né, como eu tinha falado nos slides anteriores. Os colaboradores eles são encorajados a trabalhar em equipes diversas e também a apoiar o desenvolvimento profissional uns dos outros. A empresa ela compromete-se manter a confiança depositada por seus clientes e parceiros. Isso inclui também a entrega de serviços de alta qualidade, o cumprimento de normas profissionais e também a rejeição de práticas comerciais antiéticas ou ilegais. A empresa também ela evita associar-se a clientes ou parceiros, né, cujos padrões sejam incompatíveis com o código de conduta. A integridade profissional é um pilar central do código. Os colaboradores devem cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis à sua conduta profissional. Além disso, são incentivados a agir com honestidade e também transparência, mantendo elevados padrões éticos em todas as suas interações profissionais. Essa categoria ela destaca a importância de manter a objetividade e independência em todas as atividades profissionais. Os colaboradores eles devem
evitar situações que possam comprometer sua imparcialidade ou criar conflitos de interesse. A empresa ela reforça que qualquer violação desse princípio é inaceitável e também pode resultar em ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho. Também, como eu tinha falado anteriormente, né, sobre a questão da proteção de informações, a proteção de informações confidenciais e propriedade intelectual é crucial para essa empresa, né, para Ernst Young. Os colaboradores eles são responsáveis por salvaguardar dados sensíveis e garantir que não sejam divulgados ou também utilizados de forma inadequada. A empresa ela implementa políticas rigorosas para proteger a privacidade e também a segurança das informações de sua posse. A Ernst Young ela espera que todos os seus colaboradores compreendam e cumpram os princípios estabelecidos no Código de Conduta. A empresa ela também promove uma cultura de responsabilidade e prestação de contas, incentivando os colaboradores a buscar orientação quando necessário e também a relatar comportamentos que violem o código. A empresa ela também oferece recursos globais, né, para apoiar a aplicação do código e garantir a conformidade de todas as suas operações. Para finalizar, né, o Código de Conduta Global da Ernst Young, ela é muito mais do que um conjunto de normas internas, né? Ele é a base ética que sustenta toda a atuação da empresa em nível mundial. Ele demonstra o compromisso da empresa com a integridade, a transparência e a excelência profissional, no qual garante que cada decisão tomada pelos colaboradores esteja alinhada com os mais altos padrões de comportamento ético. O código ele abrange dimensões fundamentais da vida corporativa, o relacionamento respeitoso e colaborativo entre os colegas, a confiança e o compromisso com clientes e parceiros, a necessidade de agir sempre com objetividade e independência, e a responsabilidade também de proteger informações confidenciais e propriedade intelectual. O código também reforça que qualquer desvio desses princípios compromete não apenas a reputação da empresa, mas também a confiança do mercado, dos clientes, da sociedade como um todo, né? Além disso, esse código ele promove uma cultura de responsabilidade e prestação de contas. Ele também encoraja os colaboradores a buscar orientação em situações de dúvida, a relatar comportamentos inadequados e a participar ativamente na manutenção de um ambiente de trabalho seguro, inclusive também ético, né? No ano de 2025, essas diretrizes se tornam tecnológicos. No ano de 2025, né, essas diretrizes se tornam ainda mais relevantes diante dos desafios globais, como, por exemplo, os avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e também demandas sociais, reforçando que a ética deve se encaminhar lado a lado com a inovação e também o crescimento sustentável. Portanto, o código de ética, né, o código de conduta, em 2025, essas diretrizes se tornam ainda mais relevantes diante dos desafios globais, como, por exemplo, os avanços tecnológicos, né, mudanças regulatórias e demandas sociais, reforçando que a ética deve caminhar lado a lado, né, juntamente com a inovação e o crescimento sustentável. Portanto, o Código de Conduta Global da Ernst Young, ela representa um compromisso contínuo com a excelência, a justiça e a responsabilidade social. Esse código ele transforma valores em ações concretas, garantindo que a empresa não apenas alcança resultados de negócio, mas também construa relações de confiança duradouras, né? Fortalece sua reputação global e a contribua para um mercado corporativo mais íntegro e responsável. O código não é apenas uma guia de conduta, mas um verdadeiro alicerce
que molda a identidade da empresa, né? E sustenta seu legado como líder ética e visionária no mundo dos negócios. A apresentação do nosso trabalho finaliza aqui. Desde já, obrigado pela atenção. Foi muito bom explorar o código de conduta da Ernest Young e ver como é trabalhado essa questão, os critérios e tudo mais. E obrigado pela atenção e é isso.